Sejam todos bem-vindos. Já a gente já dá início aí na live. O pessoal já está entrando aí. Quem não se inscreveu ainda no canal, dá tempo para se inscrever lá, para assistir a live, para fazer os comentários, né? Que só vai conseguir fazer o comentário, fazer a pergunta quem tiver inscrito lá no canal. Mas o pessoal já está entrando aí. Já a gente começa. Acho que tinha que pegar o celular lá para me dar uma olhada aqui nos comentários, que não vou conseguir ver daqui. Então vamos iniciar a primeira aula do programa de reinserção social, familiar e profissional. O pessoal está entrando por aqui, sejam todos bem-vindos. Que não está na página. Então vamos dar início, mesmo que o pessoal esteja entrando aí, depois já vai ficar gravado lá. Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Kujert e eu faço parte do time da Saúde Mental Extrema. E nós ajudamos quem você ama a vencer a compulsão por álcool e por outras substâncias sem internação. E hoje nós vamos explicar para você como que a gente faz isso, né? Nós vamos fazer isso através do programa de reinserção social, familiar e profissional. Esse programa foi produzido por mim mesmo para solucionar o problema das recaídas, né? Então eu acabei percebendo que tinha muitas recaídas. Eu percebi que a maioria das pessoas que experimentavam o tratamento da compulsão por álcool e outra substância através da internação, eles recaíam nos primeiros 6 meses após o tratamento. E a partir dessa experiência eu me perguntei, por que eles recaem? Após eles ter absorvido várias informações sobre a doença da compulsão, né? Então eu me fiz esse questionamento, né? Por que eles recaem, mesmo depois de ter passado pelo tratamento? E a resposta desse questionamento foi que a causa do problema não foi identificada. Então a maioria das recaídas, elas acontecem porque a causa não foi identificada. E quando foi identificada, por que não foi solucionada, né? Por que não solucionou-se a causa? E aí nós chegamos à seguinte conclusão, porque quando o sujeito abusa e usa muita droga, o cérebro dele acaba ficando adoecido. E quando o cérebro adoece, o repertório de resposta desse sujeito fica reduzido, fica diminuído. Então ele não consegue resolver problemas simples. E aí nós concluímos que esse sujeito, ele não precisa de mais informação.
ele precisa de direção, ele precisa ser direcionado para ele não voltar a recair. E o programa de reinserção social, familiar e profissional vai ajudar nesse direcionamento. Então a gente vai pegar esse sujeito pela mão e nós vamos levar ele no passo a passo para ele conseguir atingir lá as suas metas, seus objetivos, seus sonhos e evitar a recaída. Porque às vezes a recaída ela vem quando as coisas estão tudo bem, quando ele está conseguindo conquistar lá o seu objetivo, está quase conquistando, aí ele acaba recaindo. Né? Então falta uma direção, um direcionamento. E o programa vai ajudar, né, esse programa de reinserção vai ajudar essas pessoas aí. Certo? Então, conforme combinado, hoje nós vamos entender um pouco disso, né? Então nós vamos fazer o exercício. Tem algumas pessoas já que estão aqui ao vivo conosco. E se essas pessoas que estão aí, se elas quiserem resolver essa questão, acho que vamos esperar mais um pouco, né? Para ver se chega mais alguém. Que o pessoal está acostumado que a gente começa às 21h15. Mas o programa é para essas pessoas, né? Para essas pessoas que passaram por um tratamento, conhecem o programa, a programação, mas elas não conseguem aplicar isso na vida delas. Elas não conseguem iniciar esse processo aqui fora, né? O processo de reinserção social, familiar e profissional. E hoje aqui a gente vai fazer um exercício para tentar identificar a causa desse problema. Aonde que está a causa? Porque na maioria das vezes a gente trabalha com o sintoma. E às vezes o sintoma, a gente tira o sintoma, mas ele volta. Né? É o exemplo que eu dou lá da febre. Né? A febre é um sintoma de que algo não está bom. Então, se a gente tomar um analgésico, vai baixar a febre, mas se não trabalhar a causa, a febre vai voltar. E com a dependência química é a mesma coisa. Então, a gente vai hoje fazer um processo aqui para identificar a causa desse sintoma. Vamos fazer um exercício aqui. Certo? Porque a maior dificuldade que nós temos para essa pessoa que já passou pela experiência da internação, ela não quer voltar para a internação. Ela não quer fazer parte disso. Então vamos ver se já chegou alguém aqui que queira resolver o seu problema. Chegou por aqui a Nelma, seja bem-vinda. Meu amigo Paulo Sérgio está por aqui, seja bem-vindo. A Cristina Kojima, é o que eu tenho aqui no meu celular, o Nédio. É isso. Então, nós vamos falar do sintoma. Vamos começar a entender qual que é o sintoma. Depois, se alguém quiser resolver o problema aqui, a gente põe ele aqui na... Até agora ninguém quis, né? Até agora ninguém quis. Né? Mas fique tranquilo que a live hoje está fechada aqui e a gente não vai expor ninguém aqui. Por isso que a gente fez nesse sistema fechado, para a gente não expor ninguém. Então nós vamos pegar essa pessoa, digamos que a pessoa, vamos colocar aqui o nome dele de João. Então digamos que o João passou por um processo de internação e acabou recaindo. Ele estava em casa
desempregado, daí ele arrumou um emprego, recebeu o primeiro salário e ele acabou recaindo, voltou a usar droga. Então a queixa do João é que ele recaiu. E nós vamos entender agora, vamos fazer o diagnóstico. Então pode escrever aqui, diagnóstico. Nós vamos entender por que o João recaiu. Então, para começar esse diagnóstico, nós vamos fazer algumas perguntas. Para entender, lembrando sempre que a gente está buscando a causa do problema do João. Então, nós vamos fazer a primeira pergunta, que é o quê? Eu vou perguntar para o João o que aconteceu. Eu recaí, eu peguei o dinheiro e daí quando eu vi, eu usei, recaí. Geralmente é isso que eles falam. Ou aconteceu uma discussão, geralmente aconteceu uma perda, perdi o emprego. Geralmente está ligado aí a essa questão. Então o João vai falar o que aconteceu, certo? E nós vamos anotar aqui o que aconteceu. Ele vai escrever o que ele acha que aconteceu. Aí a próxima pergunta é como. Aí eu vou perguntar para o João como que aconteceu. E aí ele vai me relatar. Além de ele responder o que aconteceu, ele vai falar como essa recaída aconteceu. Então, eu respondi o que, como. Agora, a próxima pergunta é quem. Eu posso perguntar quem ajudou, quem facilitou, quem estava junto. Percebe? Então, o que ele não sabe direito. Agora, com essas duas perguntas, como aconteceu e quem estava junto, quem viu, quem não viu, quem ajudou, quem facilitou, já fica mais fácil de responder lá o que. Então, o que, como, quem, quando isso aconteceu. Foi no sábado, foi no domingo, foi de manhã, que horas? Então, o que, como, quem, quando, onde isso aconteceu? E por último, por que aconteceu? Percebe? Então, se eu fizer esse questionamento para resolver o problema do João, eu vou ter bem mais clareza do que na primeira pergunta. Se eu perguntar para ele, mas o que aconteceu, João? Vai ser limitada a resposta dele. Agora, se eu fizer essas 5 perguntas, eu vou entender um pouco mais disso tudo. E aí nós vamos fazer um outro quadro. Então você vai pegar aqui, você vai fazer três bolinhas assim, ó. Não consegue? Então nós vamos pegar, vamos pensar assim: passado, presente e futuro, certo? Então, a recaída aconteceu aqui no presente. Vamos entender que o problema está aqui no presente. E nós queremos entender o problema para identificar a causa. Essa é a nossa busca.
Certo? Então nós vamos olhar aqui o que aconteceu. Agora ficou mais claro. Respondemos as perguntas aqui: o que, como, quem, quando, onde. Aí entendemos que a recaída aconteceu aqui. Aí eu vou perguntar para o João o que aconteceu antes, um dia antes. O que aconteceu um dia antes? Aí ele vai me dizer o que aconteceu. Um dia antes eu briguei com a minha mãe. Um dia antes eu discuti com o meu chefe. Um dia antes eu não consegui dormir à noite. E daí eu vou perguntar, aí eu vou trazendo ele, entende? Eu volto lá atrás, no passado, questiono ele, como que foi a semana, ele vai me dizer, vai me contar, até nós chegar aqui. Então vamos lá, na quarta-feira, como ele recaiu, na sexta, quarta-feira, o que aconteceu? Quinta-feira, o que aconteceu? Aí eu vou identificando. Percebe o caminho que a gente está fazendo? Então vai ficar muito mais fácil de nós conseguirmos identificar a causa. E é importante eu também saber o que aconteceu depois da recaída. Então ele recaiu na sexta, o que aconteceu no sábado? O que aconteceu no domingo? E na segunda-feira? Então aí eu estou construindo uma linha do tempo. E aí ele mesmo vai identificar e vai ligar um acontecimento no outro. E aí fica muito mais fácil de nós identificar a causa. Então a gente vai fazer esse exercício aqui, certo? Fizemos esse exercício, temos um pouco mais de clareza. Identificamos o que aconteceu um dia antes, 2 dias antes, como ele estava, e aí aconteceu a recaída. E depois da recaída também é importante saber o que aconteceu. Aí, agora, depois que a gente fez esse exercício, nós vamos enumerar 3 causas. Então, a primeira causa, digamos que a gente chegou à conclusão que ele recaiu porque teve uma discussão, ele brigou antes, e aí ele ficou frustrado. E a gente sabe que o dependente químico tem baixa tolerância à frustração. Então teve frustração. E aí a gente vai olhar para esse lugar. Aí agora a gente vai para a terceira causa. Vamos pensar que o João então a primeira hipótese aconteceu lá por causa da frustração. A segunda hipótese que a gente pode ter é que aconteceu a recaída porque ele recebeu o salário e aí, quando ele pegou o dinheiro, ele não soube lidar com a questão do dinheiro. Certo? E agora nós vamos tentar achar uma terceira hipótese. Então, nós vamos identificar agora a terceira hipótese. Nós vamos olhar para a resposta do João e vamos imaginar essa hipótese. Aí, digamos que a terceira hipótese é que os amigos do João ligaram para ele e convidaram ele para ir numa festa.
parceiros. Certo? Então temos 3 hipóteses. Para melhorar essa fase do diagnóstico, que o objetivo é a gente encontrar 3 possíveis causas. Aí nós temos um outro filtro que a gente pode usar, que você pode anotar aí. Então a primeira palavra é tempo. A segunda já apareceu aqui, que é dinheiro. A terceira é parceiros. A quarta é medo. E a quinta é vergonha. Certo? Então, quando a gente for fazer um diagnóstico, seja ele qual for, essa ferramenta que eu vou ensinar para você aqui nos 4 dias, esse é o primeiro item, que é o diagnóstico, onde a gente vai buscar identificar a causa do problema, ou chegar ao mais próximo possível. Então, nós estamos falando aqui da recaída, mas essa é uma ferramenta que tem lá dentro do curso, do treinamento de liderança. Por exemplo, se você tem um problema na empresa, sei lá, no meio da linha lá está dando um problema que está dando defeito numa peça, nós vamos usar esse mesmo método para resolver o problema. Então, é uma ferramenta para identificar a causa do problema. Aí eu vou fazer a pergunta: o que está acontecendo, como aconteceu, quem trabalha lá, quando aconteceu, onde aconteceu, qual o local da linha e por que aconteceu. Percebe? Então, nós sempre vamos trabalhar aqui com o tempo. Quanto tempo faz que isso aconteceu? Quanto tempo isso começou? O tempo, ele faz parte e ele é importante eu saber. Outra questão importante é o dinheiro. O dinheiro sempre vai estar em jogo. Sempre. Ninguém vende droga se não trocar por dinheiro. E se você tem um problema lá na empresa que traz prejuízo, vai ter problema com dinheiro também. Percebe como, se a gente souber da ferramenta, fica mais fácil? Outra questão que sempre vai estar é a questão dos parceiros. Quem que estava lá? Como que aconteceu esse erro que ninguém viu? Foi o parceiro que convidou ele. A esposa dele, que a parceira dele não viu que ele não estava bem. Então, sempre vai ter alguém que pode ajudar ou prejudicar. E é importante também aparecer isso no diagnóstico. Outra questão que vai aparecer sempre vai ser a questão do medo. Às vezes a pessoa não fala porque tem medo do que o outro vai falar. Às vezes acontece o erro por conta do medo também. Então o medo sempre vai fazer parte aí do diagnóstico. E outra questão é a vergonha. A vergonha de se expor. Então, por exemplo, nós temos aqui a nossa audiência e eu ofertei para eles, quem que quer colocar o seu problema aqui para nós passar por essa ferramenta que pode ajudar você a solucionar aí o seu problema. Por que que eles não quiseram? Por quê? Pode responder aí.
Por medo, por vergonha, estava vergonha do parceiro, né? Você estava com medo de não dar tempo. Então sempre vai ter essas questões, né? Então quando a gente tem essas perguntas, mais esse filtro, vai ser mais fácil a gente identificar essas 3 possíveis hipóteses aqui da causa do problema. Certo? Então a próxima parte, a próxima fase, nós vamos olhar agora para a próxima parte do problema. Então a gente vai elencar isso aqui e nós vamos agora escolher ali qual que é a hipótese diagnóstica aqui mais provável. Por que será que o João voltou ao uso que ele recaiu? Por que ele se frustrou? Foi a frustração? Foi por causa do dinheiro? Ou foi por causa dos parceiros que convidaram ele? E aí, junto com o João, a gente vai entender. Nós podemos chegar à conclusão que foi as 3 junto. E aí nós vamos entender que se o João estiver frustrado e ele tiver dinheiro e tiver o parceiro, ele tem dificuldade de lidar com essa situação. Porque qual que é o objetivo de nós entendermos a causa? Porque quando eu identifico a causa, aí o próximo passo, eu tenho que identificar o gatilho que causou. Será que foi a frustração? Será que foi o dinheiro? Ou será que foi o parceiro? Né? Porque é como a gente aprende lá com os bombeiros, né? Para acontecer um incêndio, precisa de 3 elementos. Precisa ter combustível, que é o que vai pegar fogo. Precisa ter uma faísca. E o terceiro elemento, precisa ter oxigênio. Então, sem um dos 3 elementos, não acontece o incêndio. Não pega fogo. Então, qual foi o terceiro elemento ali que fez virar a chave? Porque depois, a gente sabe, na recaída, depois que você experimenta a primeira dose, não tem mais volta. Pergunta. Tem pergunta? Pega a minha mochila para mim. Vamos ver qual que é a pergunta que tem aqui. O Gabriel está perguntando aqui: como preparar o filho de um adicto para a alta do adicto, quando o adicto apresenta traços de personalidade manipulatórios? Então, ele já apresentava isso antes, né? Está em cima da mesa uma pastinha rosa. Ele já apresentava isso antes. Como uma mãe protege o filho de 11 anos do pai adicto com traços manipulatórios com o filho? Pelo que eu vi aqui, são separados, né? Ou moram juntos? Responde para mim aí, Gabriel, por favor. E pode ser que eu esteja enganado.
Então, o que a gente tem que fazer? Porque você não vai resolver o problema, por exemplo, como você está perguntando aqui, se você preparar o filho. Entende? Então nós temos que ter uma conversa franca. Então, se ele está internado e ele está saindo da internação, é bom a gente ter essa conversa durante esse processo. Né? Porque se o pai entender que ao manipular, eu não gosto dessa palavra, né? Que manipular é tocar com as mãos, né? Então, se ele está persuadindo o filho, se ele está usando o poder de persuasão que ele tem para ter um benefício próprio, e esse benefício que ele tem prejudica o filho, se isso ficar claro para ele, ele vai ter condições de fazer uma escolha. Porque, por exemplo, se ele manipula o filho para ter um benefício e o filho é prejudicado, ele fez uma escolha. Né? E nós somos livres para escolher e somos responsáveis pelas consequências. Então isso tem que ficar claro para as duas partes. Porque como que o menino vai se defender? Como que o filho se defende do pai? É um processo complexo esse. E esse tipo de processo complexo, na maioria das vezes, ele só acontece na relação com um dependente químico. Um outro exemplo, para você ver como é complexo. Se eu vou dar um abraço no meu pai, eu sou dependente químico e meu pai sabe disso, e já aconteceu várias coisas que vocês sabem o que acontece, né? Então, de vez em quando, deixa um dinheiro lá e o dinheiro some. Mas daí meu pai sabe que eu sou dependente químico, e aí eu vou dar um abraço nele, no meu pai. E aí, quando eu vou dar um abraço nele, a minha mão escorrega sem querer e fica perto do bolso onde está a carteira do meu pai. Percebe? Então, um pai desconfiar que o filho vai pegar algo dele e o pai se defender dele, ou a mãe esconder a bolsa, tem que ficar tudo... Percebe esse tipo de relação, como é complexo? Porque às vezes uma pessoa estranha que entra na minha casa, eu tenho mais confiança do que aquele que convive comigo. E nós temos que entender isso. Isso é um sintoma, é um diagnóstico. E é o mesmo, eu estou usando a mesma ferramenta, o mesmo exercício para você entender como é complexo. E daí eu posso usar a mesma ferramenta. Identificamos isso, eu não confio. Daí eu vou perguntar. Por quê? Quando que começou isso? Quando que foi a primeira vez que você desconfiou? Vamos voltar lá atrás. E daí nós vamos entender todo o processo. E se eu perguntar para ele por que ele faz isso, ele também vai ter uma resposta. Então, esse trabalho de reinserção social, familiar e profissional é para resolver essas questões aqui, colocadas pelo Gabriel e pela Nilda. Tá vendo? Ela não falou, mas eu entendi. É isso. Então nós temos essa habilidade de ouvir aquilo que não é dito e de enxergar aquilo que está escondido. Percebe? A gente é de tanto fazer, é a experiência que nos dá essa sensibilidade. Porque, como analista, o meu objetivo é de entender o que você está dizendo, de ouvir o que você está dizendo.
O Lacan vai dizer que o inconsciente ele é estruturado pela linguagem. Então, esse sujeito que fala do sujeito do inconsciente. E eu, como analista, eu tenho que fazer uma escuta para entender esse sujeito. Agora, se o inconsciente é estruturado pela linguagem, esse mesmo ser que fala, ele também escreve. Então, o analista tem que saber ler o que ele fala e o que ele escreve. Percebe? E isso a gente não aprende no livro. Isso a gente não aprende na faculdade. Isso a gente aprende na troca, no dia a dia. Todo dia eu atendo lá de 8 a 10, 12 pacientes. Então, eu atendo bastante gente semana e uma hora a gente aprende, sabe? A gente pega essas nuances. E aí eu poderia concluir, ou melhor, eu poderia fazer um questionamento. Quem que está precisando mais de ajuda? O filho ou o pai? Ou essa mãe? Vamos escolher uma das três hipóteses? Ou vamos juntar as três? Percebe? É técnica, é método. Com um método e uma técnica, você descobre e cria condições para solucionar o problema. E às vezes a gente passa 6 meses, 1 ano de tratamento e a gente não identifica a causa. Porque o nosso olhar sempre, como profissional, o nosso olhar sempre vai ser para o mais vulnerável. Para os filhos, para as crianças. Por quê? Porque já existe um processo de repetição e às vezes a gente não consegue entender. Então, quando eu estou fazendo esse exercício para encontrar aqui a melhor hipótese diagnóstica, a partir do momento que eu identifico o problema, eu vou olhar um pouco mais atrás, um pouco mais na frente, vou botar uma lupa para identificar a causa, o que causou isso. Porque eu não sei da história, mas é bastante provável que esse pai está repetindo para o filho algo que veio de repente do pai dele ou do avô. E a criança não tem nada a ver com isso, mas a gente tem que olhar um pouquinho para trás, entender o que está acontecendo aqui, da onde que vem isso. Percebe? Não sei se eu respondi a pergunta. Mas assim, primeiro a gente tem que entender. O processo terapêutico, ele tem 3 tempos. Certo? Primeiro tempo, você ouviu o sujeito. Segundo tempo, você entender o que esse sujeito está falando. E o terceiro tempo, você pontuar. Eu estou arriscando aqui por conta da experiência que eu tenho. Então, eu não tenho medo de lançar a minha flecha. Mas assim, se eu olhar, ouvir... Porque se eu não ouço o sujeito no primeiro tempo, eu não consigo fazer o segundo, que é entender o sujeito. E daí o terceiro tempo, que é pontuar, que é direcionar, que é conduzir, é difícil. E é bastante provável que vai cair lá na minha introdução. Então, esse sujeito que passou por 3, 4 internação, ele não precisa mais de informação. Ele precisa de direção. Ele precisa de alguém que seja capaz de direcionar ele no caminho certo. Ele precisa de alguém que tenha um GPS para levar ele, para conduzir ele, pegar ele por a mão e levar no passo a passo. Porque de repente ele não está fazendo porque ele não tem recurso. Ele está fazendo do jeito que ele acha melhor, do jeito que ele sempre fez.
Certo? Aí ela está dizendo aqui, por isso que ela pede ajuda para proteger o filho. Então, a gente tinha que entender um pouco melhor, né, isso tudo, para poder direcionar de uma forma adequada. Mas se a gente for fazer um diagnóstico, nós temos aí uma falha que é básica. Nós temos problema na comunicação, temos um ruído. Né? E seria bom ajustar isso para não piorar. Certo? Vocês estão acompanhando aqui o meu raciocínio aqui no diagnóstico? Vocês entenderam? Se não entenderam, pergunte. Se entenderam, dá um ok aí para ver se... Senão eu uso um outro exemplo. Deixa eu ver aqui. Tem um delayzinho aqui, mas daqui a pouco aparece. Então, para entender o problema, se eu fizer essas 5 perguntas aqui, eu linkar essas perguntas com a questão do tempo, do dinheiro, dos parceiros, do medo e da vergonha, eu vou clarear um pouco mais. Né? Porque hoje mesmo eu estava falando com um paciente meu e ele foi internado na clínica lá onde eu trabalho, no Gábato. E então eu acompanhei ele por um período de 10 meses. Ou melhor, de 6 meses. Desculpa, 6 meses. E a gente trabalhou várias questões lá. De dificuldade, entendemos a causa. Todo esse exercício que eu estou fazendo com vocês lá, eu faço com eles. Geralmente depois do segundo, entre o segundo e o terceiro mês. Daí a gente senta lá e eu faço esse exercício com eles aqui. E aí apareceu uma questão que a gente nem passou lá, que é a dificuldade que ele está vivendo aqui fora. Porque naquele momento que ele estava lá, a dificuldade dele era uma. E aí quando ele veio aqui para fora, a dificuldade era outra. Era relacionado ao filho também. Então é muito comum isso na vida do dependente. Então ele teve um casamento que ele se separou, e daí tem um filho lá do primeiro casamento, daí hoje ele está com uma esposa e tal, que vem do outro casamento, que tem os filhos também, e daí eles estão todos juntos. Isso é uma questão que apareceu aqui, mas no meu dia a dia isso é muito comum. É muito comum. É muito comum um dependente com 20 anos ter 3 filhos de mulheres diferentes. Por quê? Por conta do estilo de vida que ele leva. Lembra? A palavra responsabilidade, se você cortar ela no meio, vai ser habilidade de resposta. Então a habilidade de resposta dele está diminuída por conta da confusão mental que ele vive sobre o efeito do álcool e da droga. E essa questão que a Gabriela traz aqui, Hilda. Ou melhor, o Gabriel e a Hilda trazem aqui, é uma questão interessante para a gente olhar um pouco mais profundo. Né? Quando alguém se queixa para mim que é manipulado por alguém, né, lembra o primeiro tempo? Tem que ouvir o sujeito, entender o que o sujeito fala, para depois pontuar. E daí, na hora de pontuar, eu vou fazer um questionamento sempre. Geralmente, uma pergunta responde.
todo mundo acha que o psicólogo, o profissional bem treinado, ele tem todas as respostas. E nós não temos resposta, a gente só sabe fazer a pergunta. E é da pergunta que a gente acha a resposta. E às vezes, para fazer a pergunta, você tem que conhecer um pedaço da resposta. Porque a parte mais difícil não é a resposta, é você formular a pergunta. Você tem que ter um certo conhecimento para você ter condições cognitivas de montar um bom questionamento. Por isso que você precisa ouvir, entender, para depois pontuar. E sempre de tudo vai sair um questionamento. Então tem alguém que manipula e fala tá. E eu costumo dizer assim, aonde tem alguém que manipula, tem alguém que se permite ser manipulado. E daí nós vamos sair dessa questão rasa. E vamos entender por que, lembra da última pergunta aqui? Então, se eu começar, como que é essa manipulação? Quem que manipula quem? Quando acontece essa manipulação? Onde? E por quê que essa pessoa se permite ser manipulada? Tem um ganho secundário? Ela ganha alguma coisa com isso? Diminui a culpa? Não sabemos. E aí eu posso voltar para o outro lado. O que essa pessoa que manipula está querendo? Como ela aprendeu isso? Da onde que veio isso? Quando? Na infância? Toda vez que ele se sente acuado, diminuído? Onde? Porque não é em todo lugar que a gente faz algumas coisas. Algumas coisas não são permitidas fazer em determinados locais. E por quê que ele manipula? E aí nós vamos chegar mais perto da causa. O objetivo é encontrar a causa. Encontrando a causa, temos bem pertinho. Daí é só usar um outro método, uma outra técnica, e nós vamos ter o resultado. Percebe? Quando um profissional é treinado, ele ajuda questionando, perguntando. Mais uma pergunta aqui. Mas eu acho que tá ficando claro aqui, certo? Hoje a gente vai ficar nessa parte do diagnóstico, mas amanhã é uma continuação disso. Então nós vamos escolher agora a melhor hipótese e vamos descer com ela. Você tem como mostrar lá aquele inteiro lá para eles? Sim. É a Delma, né? Isso. A Delma tá questionando aqui, ó, tá vendo? A Delma já elaborou aqui, ó. Carlos, como podemos auxiliar a família no caso do indivíduo não aceitar tratamento? Boa! Pode pôr ali que eu vou só... Já mostrei. Já mostrou já? Então, aquele ali que ele mostrou é o passo a passo aqui, que a gente está gravando do celular, e eu estou acostumado a fazer a live aqui. Acho que amanhã eu vou fazer do computador aqui, mas a gente vai pegando aqui o jeito. Aqui. Então vamos responder aqui. O Gabriel e a Nilma tá
Está dizendo que está ajudando. Beleza, isso aí. É essa a ideia, viu? A ideia é ajudar. Porque é isso, às vezes, que falta. Entende? O que vai fazer diferença, às vezes, não é a informação. Informação você já tem. Inclusive, você conhece ele melhor que eu. O que falta é uma direção. Então, o tempo que a gente trabalha, a experiência que a gente tem é que conta nesse tipo de trabalho. E eu faço esse trabalho aqui para você ganhar tempo, para você conseguir aquilo que você quer antes e com custo melhor. Custo de dinheiro, de tempo, de medo, de vergonha. Então aqui nós estamos numa sala fechada, que você não precisa ter vergonha. Assim como o Gabriel que está perguntando. E a Delma. Como podemos auxiliar a família no caso do indivíduo não aceitar o tratamento? O indivíduo está aí perto de você, o indivíduo vai nos assistir. Responde aí para mim, Delma. Mas mesmo que ele esteja... Porque assim, nós entendemos que a doença da compulsão, a dependência química, o alcoolismo, ela não é a doença de um indivíduo só. É a família que está adoecida. É esse contexto, né, como a gente acabou de ver, que está adoecido. E é essa família que precisa de tratamento, que precisa de ajuda, que precisa de direcionamento. Percebe? Então, dito isso, já dá para concluir, né? Dito isso, em vez de você chamar ele para o tratamento, você diz para ele que você está precisando e que seria bom vocês dois se tratar. Daí ele vai concordar com você. Geralmente ele diz assim, é mesmo, você que está louca. Entendeu? E daí você vai. E você ganha. É assim, tem que ser esperto, porque eles são muito inteligentes. Eu não conheço nenhum dependente químico que não seja inteligente. Eles são acima da média, têm um raciocínio muito rápido. E daí você precisa ter estratégia para lidar com essa pessoa. Porque ele usa a razão, o cérebro. E você tem uma resposta emocional, que daí você perde. Toda vez que você tiver uma resposta emocional, você perde. Ele pensa antes de fazer. Então eles têm um poder de persuasão muito grande. Por isso que uma outra pessoa, que nem ele, que conhece ele, pode auxiliar você. Porque é um detalhe que vai fazer diferença. Percebe? Então se você disser, não, eu estou ficando louco e tal, eu acho que eu vou marcar um psicólogo para nós dois fazer um tratamento. Porque é nós dois que estamos precisando. Daí ele vai. Esse método funciona várias vezes. Vem dando certo. Certo, Delma? Tenta, treina bem antes, não faz assim de qualquer jeito. Porque tem que ter um planejamento. Né? E se você tiver alguma dúvida, tem aí o meu contato. A gente pode conversar mais a respeito disso. Tá ajudando muito. Acho que é isso mesmo. Certo? Então a gente está terminando aqui o nosso tempo. A live é 1 horinha. Mas eu acho que a gente conseguiu dissecar essa questão de diagnóstico. Eu estava com medo de não conseguir. Eu gostaria que tivesse um caso real aqui para você entender, mas eu acho que essa troca que a gente fez aqui ficou legal, né? Eu acho que deu para a gente aprofundar um pouco mais do que aquele exemplo fictício lá que a gente estava usando do João. Porque eu gosto de trabalhar com casos reais.
né? E é onde a gente tem essa troca aqui, a gente pode conversar, se você entendeu, se não entendeu, se eu tô no caminho certo, se eu não tô, né? Mas assim, é para mostrar que existe um método, existe uma técnica e que eu tenho um recurso que eu digo que tenho para poder resolver essa questão tão complexa aí, que no final de tudo isso a gente vai fazer uma proposta para que a pessoa pare de usar o álcool e a droga sem internação, sem precisar ser internado, e além disso o programa vai ajudar ele no contexto social, familiar e profissional. Então essa é a ferramenta primeira para identificar o diagnóstico, para conhecer esse sujeito, para ver qual que é a dificuldade dele. Depois que a gente entendeu a dificuldade, a gente entendeu a causa da dificuldade dele, pronto, daí é só montar o planejamento passo a passo e ele vai vencer essa dificuldade. Porque o objetivo é o quê? É identificar o gatilho, aquilo que causa. Então eu não tenho que ir lá e apagar um incêndio. Eu tenho que ver por que pegou fogo. Porque senão vai pegar fogo de novo. E eu tenho que visitar sempre os 3 componentes, que é um triângulo. Então tem que ter combustível, a faísca e o oxigênio. Sem oxigênio, como que apaga o fogo? Tirando o oxigênio. Você abafa, apaga. Aonde não tem oxigênio, não tem fogo. Certo? Então é isso. Eu espero você amanhã aqui no mesmo horário, às 21 horas. Né? Que a gente quer começar às 21 e terminar às 22 horas. E eu espero você na segunda aula. Você que chegou atrasado, essa aula vai ficar lá no YouTube, no Facebook. Mas aí, se você não se inscreveu, se inscreva lá. Se você não recebeu o convite, tem algumas pessoas que escreveram lá um e-mail errado. Dá uma olhadinha, por favor, para a gente mandar para você a aula. E depois a gente vai editar essa aula aqui, pegar aquilo que é mais importante, daí a gente manda para você. Certo? Então até amanhã às 21 horas. Um forte abraço e se cuidem.